Nossa atividade de hoje é do sistema de numeração indo-arábico. Vamos ver o que é isso. Está lá no livro de matemática, na página 12. Nós vamos fazer hoje a página 12 e na página 3. Quem não pegou o livro ainda, eu vou mandar o arquivo, tá? Então vai ter ali para vocês poderem fazer. Só que daí eu peço só para vocês fazerem ou no caderno, né? E depois vocês mandam certinho, tá bom? Então, vamos ler. Então, a primeira, ó. Leia o texto e complete. O sistema de numeração que usamos é chamado indo-arábico. Ele tem esse nome porque foi desenvolvido pelos antigos indianos, povos que habitam o vale do rio Indo, onde hoje se localiza um país chamado Paquistão, e divulgado para o resto do mundo pelos árabes, que é um outro povo. Então, o jeito que nós utilizamos, que nós escrevemos os números, né? A língua que nós utilizamos, né? Quando a gente fala de números, não é língua. Nós temos português, inglês e outras línguas, né? E os números também têm diferenças, tá? Tem os numerais romanos, por exemplo, tem os numerais japoneses. E nós temos aí o chinês, nós temos o número indo-arábico, que é o que a gente usa, tá? Para representar os números nesse sistema, são utilizados 10 símbolos, chamados algarismos. Acredita que esse nome tenha sido dado em homenagem ao matemático Abu Jafar Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi. Deve ser isso que fala, não sei. Esse último aqui não sei como é que fala, não. Os algarismos sofreram modificações ao longo do tempo, até ficarem com a aparência atual. Então, não era assim que se escrevia quando ele fez, né? Olha aqui, ó, ele era um pouquinho diferente, como era antes. E agora, tá desse jeito. Os símbolos de numeração indo-arábico, que chamamos de algarismos ou dígitos, são 0, 1, 2, 3, depois continua, 4, 5. Então, vocês vão preencher, ó, depois vem o 4, 5 e assim por diante, tá? Então, com esses 10 dígitos ou 10 algarismos, nós escrevemos qualquer número que existe, tá? Todos os números são uma mistura de um ou mais números, tá? O sistema de numeração indo-arábica é um sistema decimal, ou seja, os agrupamentos são feitos de 10 em 10. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, uma unidade, um quadradinho. Aqui nós temos uma dezena. Quantas unidades são? 10 unidades. E uma centena? Quantas dezenas? Quantos palitinhos desse tem aqui? E um milhar? Quantos bloquinhos desse tem em um milhar? Então, aqui é para vocês preencherem, certo? Depois a gente passa para a página ao lado. Ó. Número 2. Qual é o maior número de um algarismo? Qual que é o maior? Desculpa. De um algarismo só. Só tem um símbolo. Qual o maior número que eu posso escrever? E qual é o menor quando tem 2 algarismos? Tem uma unidade e uma dezena. Qual que é o menor que eu posso fazer? Qual que é a dezena mais baixa, né? Qual que é o numeral mais baixo? Opa! Que números de 2 algarismos podemos formar com o algarismo 1 e 8? Vamos brincar com o número 1 e 8. Posso colocar no começo, no fim, enfim. Que números que eu posso formar que tenha somente esses 2 algarismos? E quantos algarismos pode ter esse número? Só 2, tá? Não pode ter mais. AD. Qual é o maior número de 3 algarismos? Com 3 algarismos. Qual é o maior número que eu posso escrever que tenha 3? Pode repetir? Pode. E qual é o menor número com 4 algarismos? Daí um é maior, outro é menor. Um tem 3, outro tem 4. Pode repetir, tá bom? Responda as questões fazendo o cálculo mentalmente, tá? Vamos pensar. Quantas moedas de R$1 formam uma nota de R$10? Para ficar R$10, quantas moedas de R$1 vou precisar? Nós temos aqui, ó, 2 notas de R$100. Essas 2 notas de R$100 podem ser trocadas por quantas notas de 10?
Eu tenho R$ 200. Quantas notas de 10 eu poderia estar trocando aí? Aqui eu tenho 100, 110, 120. Essas 3 notas aqui, eu posso trocar por quantas moedas de R$ 1? Quantas moedas de R$ 1 eu precisaria para ter R$ 120? Depois a D. Quantas notas de R$ 100 eu preciso para formar R$ 1.000? Quantas notas eu vou precisar? Tá bem facinho também. 4. Lúcia vende chaveiros. Se Lúcia fizer pacotes com 100 de chaveiros, quantos pacotes ela fará com os chaveiros mostrados ao lado? Olha quantos tem aqui. Tem 1.000. Então, se eu separar em pacotes com 100, quantos pacotes eu vou ter? E se os pacotes de Lúcia tiverem uma dezena, não uma centena, uma dezena, quantos pacotes ela fará com esses mesmos chaveiros? Ó, então, uma dezena é igual a 10 unidades. Uma centena, 100 unidades. Ou 10 dezenas também. Essa é a nossa atividade de hoje.